Telefone 2452-8844. Colégio Progresso Vila Galvão. Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Boa noite, Guarulhos. É um prazer tê-los vocês aqui novamente no nosso programa Tribuna Livre, onde nós queremos discutir a cidade, propor soluções e também trazer curiosidades e informações para você. Hoje convidamos 3 pessoas especiais aqui que vai conversar com a gente a respeito da cidade. O primeiro é uma pessoa ligada à AGED, que é a Agência de Desenvolvimento da Cidade, o senhor Marcelo Chueiri. Ele vai nos falar um pouco sobre o Parque Tecnológico. Também vamos conversar hoje com o advogado Alexandre Ramos, ele que é especialista em propaganda eleitoral. E também, no final do programa, estaremos conversando com o presidente do PTM Municipal, o senhor João Dácio. Antes de conversarmos com o nosso primeiro convidado, eu quero que você assista uma matéria especial que nós preparamos para você. É uma matéria histórica. Ela é do dia 23 de dezembro de 1998. E nesse dia foi cassado o mandato do então prefeito Nefe Tales. É um documento histórico, as imagens não são das melhores, mas vale por ser um documento muito importante. Preste atenção nessa matéria. Sobre a mesa o processo número 1276/98, iniciando através de denúncia formulada contra o senhor prefeito municipal afastado do senhor Nefe Tales. Certifico ainda que o pagamento dos salários dos funcionários da administração encontram-se em dia até a presente data e, por ser expressão da verdade, firmo a presente. Guarulhos, Gabinete da Presidência, 29 de setembro de 1998, Fausto Martelo, presidente. Vindo aqui nesta manhã para votar o processo de cassação. A defesa espera e tem a convicção de que vossas excelências agirão aqui como magistrados. Não estão aqui investidos de vereadores para trazer o seu proselitismo, para trazer as suas convicções legítimas, mas de aspecto político, mas estão como juízes para julgar uma acusação e um processo que tem um caráter penal. Tem se discutido muito a respeito desta natureza do processo da cassação política da entidade pública, dos agentes do poder público. Ilustres juízes desse julgamento. Oriundo deste poder legislativo, eu concorri muito, até em perseguições políticas na legislatura, para que o poder legislativo tivesse o prestígio e a força que tem nos dias atuais. E não me arrependo, porque estou aqui como réu, debatendo, conversando, dialogando. Quem não deve, não tem. Estou aqui para expressar apenas a verdade, com comprovações de certidões, documentos, atos e ações. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, não, presidente. Pelo Partido Liberal foi verificado a cabine de votação, estatuto de acordo com o regimento. E nós nos orgulhamos, porque também como advogado, nós sabemos como é difícil assumir o peso de uma defesa daquilo que é indefensável. Brilhantemente tentou... Silêncio, por favor.
justificar esta casa que o 12º havia sido cumprido. Esqueceu-se, no entanto, de citar a lei orgânica do município, que o repasse da Câmara é por dotação, e não sobre arrecadação. E que quando o prefeito sentisse que não pode cumprir as dotações, a lei orçamentária dá um dispositivo a ele para que ele possa fazer o reparo entre o efetivamente arrecadado e o estimado. E o prefeito não quis fazê-lo, correu o risco, porque sabia e confiava na impunidade. Muito obrigado. Importante esse documento, não? Eu acredito que seja a única imagem que existe desse dia, 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, do ano de 1998. Nessa época, o Giovino Cândido já havia assumido como prefeito, né, e o prefeito Neftales já estava afastado de suas funções. Bom, e o nosso primeiro convidado, por acaso, foi secretário nessa época, o senhor Marcelo José Chueiri. Boa noite, doutor. Boa noite aos ouvintes da TV. Bom, ele foi secretário, estava me falando aqui, que ele foi secretário de Indústria e Comércio. E foi nessa época que começou a Agende, né, a discussão e a montagem da Agenda, que é a Agência de Desenvolvimento da Cidade, que pretende, sempre tem o foco de discutir a cidade e trazer soluções, né? Bom, rapidamente, doutor Marcelo, como é que foi essa época aí, com a cassação, o senhor entrando como secretário, como é que foi, em poucas palavras, como é que foi essa época? Muito turbulenta? Foi uma época turbulenta, na verdade Guarulhos vivia uma crise e precisava de soluções, precisava encontrar um caminho novo. Quando assumimos a Secretaria de Indústria e Comércio, havia muita inquietação por parte dos empresários, dos sindicatos, de toda a sociedade civil da cidade e da própria prefeitura, que estava assumindo numa situação de crise. Então, a proposta que surgiu, que foi uma união, né, de haver uma união de vários setores, criar uma agência de desenvolvimento que fosse independente, que pudesse pensar e fazer propostas para a cidade, e acabou dando certo, né? A gente está aí até hoje, vai fazer 13 anos no próximo ano. E na verdade, foi um momento que eu acredito que a cidade começou a tomar um novo rumo e se fortalecer e se transformar na grande cidade que ela é hoje. Bom, Marcelo José Chueiri, ele é natural da capital paulista, né? Ele já mora em Guarulhos há 12 anos, tem 2 filhos guarulhenses. Bom, ele é corintiano, mas eu queria lembrá-lo que hoje o Santos, do outro lado do mundo, acabou fazendo um belíssimo jogo, né? E acabou ganhando de 3-1. No próximo domingo aí, possivelmente possa ser campeão mundial. Mas o Marcelo Chueiri, a sua formação acadêmica, ele é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, licenciatura pelo Instituto de Física também da USP. É coordenador gerente, né, técnico da Agende, já foi secretário de Indústria e Comércio, coordenador de projetos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento de São Paulo, gerente estadual do SEBRAE, secretário de Planejamento da Estância Turística de Imbu, coordenador de gabinete da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica. Bom, nós tivemos já no nosso programa aqui o reitor da Universidade de Guarulhos, doutor Alexandre Stolano, e também o professor Veronese falando sobre o Parque Tecnológico. Mas, na verdade, quem começou toda essa agitação com relação ao parque foi a Agende, não é isso, Marcelo? Então, nos explique rapidamente o que é um parque tecnológico. Veja, a ideia da Agende, a gente está sempre buscando novos caminhos para o desenvolvimento da cidade. Então, houve momentos que a questão era não deixar a indústria fugir da cidade. Aliás, foi um dos primeiros trabalhos da Agende, que foi elaborar uma legislação que existe até hoje, o Sim Guarulhos, que criou uma série de incentivos para as indústrias não fugirem daqui. Na época havia muita evasão, e com isso a gente manteve, né? Guarulhos hoje ainda é o 8º parque industrial do Brasil, ao contrário de outras cidades da região metropolitana que perderam suas indústrias. Inclusive a cidade de São Paulo perdeu grande parte da sua indústria. Isso manteve a força da cidade. No entanto, o que nós constatamos
é que a cidade precisa passar por um processo de renovação. A economia do mundo hoje, ela está mudando muito rapidamente, é a chamada economia do conhecimento. A cada dia surgem novas tecnologias, a cada dia existem novos produtos, a gente vê essa febre do celular, da informática, e mesmo nos setores mais tradicionais, como por exemplo, a mecânica, automóveis, tudo isso aí você vê que cada dia mais existem grandes inovações. Também Guarulhos tem uma grande indústria farmacêutica, né? O maior polo farmacêutico do Brasil está em Guarulhos. A gente tem a Axê, tem a Pfizer, que é a maior do mundo, a Axê é a maior do Brasil, a FURP, que é a maior empresa estatal que produz remédios do Brasil. No entanto, a indústria farmacêutica ela vive de inovações. E hoje essa indústria farmacêutica, o que ela faz? Ela copia o que vem de fora, não tem pesquisa própria. Isso é um perigo grande, porque nesse mundo, se você perde a capacidade de inovar, essa indústria toda pode ir para o ralo nos próximos 5, 10 anos. Então, qual é a ideia? A gente precisa criar na cidade um espaço onde você possa conviver, centros de pesquisa, onde existe pesquisa mesmo. A gente atrai cientistas, pesquisadores. Você vê que eu sou oriundo do Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo. Um lugar onde a gente tenha isso, hoje nós temos muitas faculdades na cidade, mas não temos pesquisa. Então nós precisamos ter pesquisadores, as próprias faculdades, né, sejam públicas ou privadas, elas têm que criar cursos voltados à tecnologia. Nós temos que ter um forte curso na área de engenharia, por exemplo. Né? Sendo uma cidade industrial, seria chamado isso. Hoje, existe uma constatação que no Brasil tem uma ausência de engenheiros. Né? É um problema grave para essa indústria se renovar. Então, qual é a ideia? O Parque Tecnológico é uma experiência de sucesso em muitos países do mundo. Nasceu nos Estados Unidos na década de 50, né? Os Estados Unidos sempre está na frente, né? Muito. Depois se espalhou pelo mundo, hoje, principalmente na Ásia, né? Nos tigres asiáticos, China, Japão, Coreia, Formosa, Taiwan, e se proliferou os parques tecnológicos. É um lugar onde basicamente se encontram 3 grandes segmentos que trabalham para ganhar dinheiro, ou seja, para produzir, mas que também onde se pesquisa e se cria novas tecnologias. Então, num mesmo lugar, onde principalmente tem que ter empresas tecnológicas, faculdades formando pessoas para exatamente criar novos técnicos, cientistas que vão ter as novas ideias, as novas tecnologias, e também centros de pesquisa, onde tem gente dedicado a criar novas tecnologias. Então, é esse círculo virtuoso que se cria dentro do Parque Tecnológico. É um lugar onde você concentra o lugar onde está sendo produzido, que é a empresa, o lugar onde está sendo pesquisado, que é o Instituto de Pesquisa, e onde está a faculdade que está formando as pessoas que vão trabalhar naquilo ali. Com isso, você vai criando também tanto pequenas empresas, e aí a ideia da incubadora, porque a gente também gerencia uma incubadora tecnológica, hoje considerada o melhor do estado de São Paulo, está aqui em Guarulhos, é um projeto da gente também. Vamos dizer, ela é a semente do Parque Tecnológico. Porque na incubadora você pega uma empresa que está nascendo, que tem uma ideia nova, uma ideia que ninguém teve, uma nova tecnologia, mas o empresário, o profissional que não tem estrutura para crescer ainda. Então, a incubadora, a gente vai lá, a gente dá consultoria de marketing financeira, prepara, ele cria relações, cria links dele com outras empresas, com feiras de negócios, viagens de negócios, às vezes até tem recursos do governo que apoiam empresas novas. Então, a incubadora também vai ter dentro do parque. Aí vão ser as pequenas e microempresas nascendo. E também vai ter lugar ali para as médias e grandes empresas que já estão crescendo no ramo da tecnologia. Marcelo, mas o vereador Eduardo Camei, eu acabei vendo uma conversa dele que disse o seguinte, que não haveria necessidade de um espaço físico para a implantação do parque tecnológico, né? Já que existe um terreno aqui, na cidade de Guarulhos que está sendo pedido para o DERSA e tal. O senhor sente que existe a necessidade de um espaço físico ou não? Precisa pelo seguinte, o que está comprovado em outros lugares do mundo, que é esse o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, dos tigres asiáticos, se você tem no mesmo espaço essa concentração de empresas, de técnicos, de universidades, a velocidade do crescimento das novas tecnologias é muito maior. Uhum. É lógico que a ideia não é o parque ser uma ilha. A tecnologia que vai estar criando dentro dele vai se espalhar pela indústria da cidade. Então, o que a gente se preocupa, hoje nós temos 2.500 indústrias em Guarulhos.
Essas indústrias, muitas delas estão defasadas. Então, o parque, ele vai criar uma condição dessas indústrias da cidade estarem avançando também. Então, é uma maneira de não deixar que se degrade ou que seja sucateado, para falar um português mais popular, nós não podemos deixar sucatear o nosso parque industrial. Agora, você precisa ter um lugar onde concentra. Ali vai ter um maior desenvolvimento e precisa ter essa concentração. São pessoas juntas pensando e uma incentivando a outra. A ideia seria basicamente essa. E atraindo investimentos. São José dos Campos, aqui do nosso lado, criou um parque tecnológico. Está sendo trazido ali grandes investimentos, está sendo investido quase R$1 bilhão em novas empresas ali. Por exemplo, a Vale do Rio Doce é a maior consumidor de energia elétrica do Brasil. Por quê? Porque ela mexe com metais e com fábricas onde faz o processamento dos minérios. Aí eles criaram uma empresa filial para desenvolver novas alternativas de energia. Aonde eles montaram o centro de pesquisa deles? No Parque Tecnológico São José dos Campos. Por quê? Porque não tinha outro no estado de São Paulo. Então, na hora que a gente cria o parque aqui, a gente vai atrair grandes empresas nacionais e estrangeiras que vão criar seus centros de pesquisa aqui. O Axê, por exemplo, quer criar um centro de pesquisa. Só que em Guarulhos ele não tem espaço para isso na fábrica dele. Se tiver um parque tecnológico, ele vai investir dentro do parque. Se não tiver, ele vai pôr em São Paulo ou uma cidade do interior de São Paulo. E a Agende, ela fez uma assinatura, né? Ela assinou, no dia 24 de novembro, assinou um acordo de cooperação técnica com o Parque Tecnológico de Andaluzia, que prevê o compartilhamento de experiências em gestões de parque tecnológico e estímulo de parceria entre empresas dos dois países. Né? Bom, infelizmente, foi muito rápido, já 15 minutos, já passamos super rápido. Marcelo, me diz o seguinte, como é que as empresas, as associações, universidades e faculdades podem trabalhar junto com a gente para a gente... Porque isso, na verdade, não vai ajudar só as empresas, pelo que eu entendo. Vai ajudar também o trabalhador, o guarulhense, a pessoa do estado de São Paulo, né? Porque vai trazer conhecimento e vai ajudando não só a empresa, mas também o trabalhador. Como é que as empresas, universidades podem trabalhar junto para tornar uma realidade o Parque Tecnológico de Guarulhos? Então, primeiro nós vamos criar esse espaço. Realmente isso é uma coisa que hoje envolve muito mais a própria Agende e a Prefeitura Municipal, porque nós estamos nessa articulação para viabilizar esse terreno e credenciar junto ao Estado de São Paulo. Por que é importante credenciar? Porque na hora que é credenciado, o próprio governo do Estado e o federal tem recursos, tem verba do governo para investir dentro do parque, para criar as ruas, para criar todo o espaço, para fazer uma série de investimentos. As indústrias e as faculdades, elas vão criar os seus espaços lá dentro. Elas vão criar os seus investimentos lá dentro. Mas com toda a infraestrutura vai ser montada pela prefeitura, pelo governo do estado, vai criar essa estrutura. Agora, lógico, não vai investir. Uma coisa importante, você falou do trabalhador. Nós fizemos uma pesquisa. A indústria de alta tecnologia e a indústria de baixa tecnologia. Sabe quanto o trabalhador ganha, em média, a mais na alta tecnologia em relação à baixa tecnologia? 4 vezes maior o salário. 4 vezes? 4 vezes o salário. Então, se um trabalhador na indústria do mesmo padrão, na baixa tecnologia, se ele ganhar 1.000, na alta tecnologia, ele vai ganhar 4.000 por mês. Por quê? Porque a empresa é muito mais rentável, a produtividade dela é muito maior, então, portanto, a empresa pode pagar muito melhor o seu funcionário. Lógico que isso também exige que ele se forme. Então, dentro do Parque Tecnológico vai ter faculdades, mas não só faculdades, vai ter uma FATEC, vai ter uma escola técnica, vai ter nível de preparação para todo o pessoal que precisa, para que ele possa se encaixar dentro do parque, ou dentro das indústrias que estão fora, mas que vão melhorar por causa do parque. Nosso objetivo não é trazer gente de fora para trabalhar em Guarulhos, é preparar o cidadão de Guarulhos, o trabalhador, o jovem, o estudante, para que ele possa trabalhar nessa empresa de melhor tecnologia. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho conversando com o Marcelo Chueiri, ele que é o gerente da Agende de Guarulhos, e vamos falar sobre parque tecnológico. Vamos saber se isso vai ter algum custo para a cidade e quem arca com esse custo. Como é que estão as negociações para a transferência de um terreno ali na região de Cumbica para a cidade, já que isso é de propriedade do Estado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. É rapidinho.
Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Bom, voltamos aqui nos estúdios da TV Cantareira, programa Tribuna Livre. Estamos discutindo hoje aqui especificamente a formação, a instalação de um parque tecnológico. Isso que já vem discutido já há algum tempo, inclusive, dia desses aí eu li uma matéria assinada pelo ex-prefeito Eloy Pietá, também apoiando essa ideia. Segundo o ex-prefeito de Guarulhos, a cidade precisa ter novos horizontes e a questão tecnológica é um caminho que ele entende ser o melhor para a cidade. Bom, como o Dr. Marcelo já disse, é necessário um espaço físico onde cabeças fiquem junto e um incentive o outro a criar novas tecnologias. E isso vai acabar, de uma certa forma, ajudando não só o empresário que vai ter uma melhor tecnologia, como também o funcionário, que vai acabar aprendendo e agregando valor ao seu trabalho. Mas tudo isso é necessário ter um terreno. E existe uma negociação forte de um terreno na região de Cumbica, que está um tanto quanto enrolado. Marcelo, como é que está essa negociação desse terreno, da transferência do Estado para o município? Olha, ela está indo muito bem. Evidentemente, não é uma coisa simples, que tudo que envolve governo sempre tem uma burocracia, tem que seguir rigidamente a legislação. Na verdade, qual é a questão? A Dersa tem um terreno grande em Guarulhos, 1,5 milhão de metros quadrados, que está numa concessão lá do Porto Seco de Guarulhos, mas a Dersa em si ela tinha uma dívida com a Prefeitura de Guarulhos, impostos atrasados, uma dívida grande. E, na verdade, a Prefeitura, de outro lado, precisava do terreno, porque o terreno precisa ser da Prefeitura, ele tem que ser uma coisa local, é até uma contrapartida que o município tem que dar para poder receber recursos do governo estadual e federal. Guarulhos a gente sabe que tem dificuldade de ter terrenos públicos livres, né? A cidade cresceu muito rápido, há grandes regiões de preservação de Mata Atlântica, né, que não podem ser usados, tem o Parque Ecológico Tietê, tem o aeroporto que ocupa um grande pedaço da cidade. Então, qual foi a ideia? Foi a ideia até que a gente levantou e que acabou andando bem. Como a Dersa tinha essa dívida com a Prefeitura, em vez de pagar em dinheiro, ela pagaria nesse terreno. Então, esse terreno vai ser trocado pela dívida que a Dersa tem com a Prefeitura. É mais ou menos equivalente o valor entre essa dívida e o valor desse terreno. É que, lógico, isso envolve uma série de questões jurídicas, né, que a gente sabe que sempre são mais delicadas, mas eu diria que está num momento de um encaminhamento muito bom. A tendência é que isso seja liberado já no começo do ano que vem. A partir disso, a gente cria a condição legal que é necessária, né? Principalmente o governo do Estado tem um programa que chama Programa de Apoio aos Parques Tecnológicos, que o que ele pede é que a Prefeitura viabilize um terreno no mínimo de 200 mil metros. Esse seria o caminho. A partir disso, nós já entramos com um documento solicitando o credenciamento, indicando esse terreno, junto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, e esse documento já está andando, né, com tanto um documento tanto da gente quanto da Prefeitura, isso já está andando e a gente acredite que estamos nos trâmites finais. Evidentemente que ter o terreno é essencial, não resolve, o que nós precisamos aí exatamente é buscar parcerias, atrair os investidores, seja de dentro da cidade ou de fora, que vão estar investindo lá. Mas pela posição privilegiada de Guarulhos, esse parque vai ter o melhor posicionamento do Brasil.
Ele vai estar a 2 quilômetros do aeroporto, do lado da Dutra, do lado do Ayrton Senna, a Jacupêssego, que vai cortar Guarulhos, vai estar do lado desse parque. Enfim, a posição dele é muito estratégica. Eu acho que vai chover de gente querendo investir nesse parque. Bom, em investir tem dinheiro, vai ter um custo. Nesse início, vai ter que ter, não sei lá, um muro, galpões. Quem vai arcar com esse custo inicialmente? Veja, a infraestrutura, ou seja, arruamento interno, isso normalmente é a prefeitura que precisa fazer. É papel dela, puxar a infraestrutura, tudo, água, esgoto, essas coisas, né? Agora, o investimento em si, primeiro, o governo do estado já tem uma verba destinada a isso. Credenciado o parque, eles já podem construir um prédio onde estaria, no mínimo, o centro de administração do parque, uma incubadora de empresas e até um condomínio de pequenas empresas. Então, isso, as outras cidades que já credenciaram seus parques já têm essa verba garantida. Então, isso nós conseguiríamos. Por exemplo, Campinas credenciou um parque lá ligado à Unicamp. Já foi lá, acho que 10 ou 20 milhões do governo do estado para a construção do começo do processo. Porque isso incentiva que as coisas vão começar a acontecer. E a prefeitura, por sua vez, cria infraestrutura. Esse é o investimento inicial. A partir disso, vão ser designados terrenos onde exatamente nós vamos buscar o quê? Faculdades de Guarulhos, que muitas já manifestaram interesse. A própria Universidade de Guarulhos tem interesse em investir lá, investimento privado, é deles, né? A FATEC, por exemplo, que hoje está num prédio alugado, tem interesse em ter um terreno próprio, um prédio próprio na cidade. Pelo menos uma das unidades dela seria dentro do Parque Tecnológico. O Instituto Federal, que é aquela chamada antiga Escola Técnica de Guarulhos, lá na Vila Rio, pretende, já tem uma verba, já nos prometeram isso, tem uma verba para instalar lá o seu centro de pós-graduação de pesquisa dentro do parque. Então já tem vários interessados. O Axê e outras empresas da cidade, a Cummins e outras grandes empresas da cidade já manifestaram interesse em criar seus centros de pesquisa dentro do parque. Então, eu diria o seguinte, na hora que tiver, vai chover de interessados. O grosso dos investimentos é privado ou do governo estadual ou mesmo do federal. O ministro Aloysio Mercadante, quando esteve aqui em abril, prometeu que, instalado o Parque de Guarulhos, o governo federal vai fazer investimentos e vai ajudar. Ele tem linhas de financiamento, tem o FINEP, que é a financiadora oficial do governo para projeto de tecnologia. Enfim, eu acho que vai ser uma corrida até de novos investimentos. A cidade vai ganhar e vai ganhar rápido, porque, como eu disse, é um lugar muito estratégico, Guarulhos. Guarulhos é uma cidade com vocação internacional. Nós temos o maior aeroporto do Brasil, vai se tornar, nas projeções da gente, nos próximos 5 anos, o 10º maior aeroporto do mundo. Então é uma cidade que tende a se internacionalizar. Com esses grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo, como a Olimpíada, a tendência aqui é ser um portal de entrada, né? E se a gente tiver o que mostrar e o que mostrar de novos investimentos, a gente vai atrair o que há de bom e de melhor, inclusive em termos mundiais para a cidade. Eu acredito que o aeroporto de um lado e o parque de outro vão criar uma sinergia que vão ajudar Guarulhos a se transformar numa cidade totalmente nova. Não só uma cidade grande, uma cidade com uma economia grande, uma população grande, mas uma cidade com uma qualidade maior. Que é isso que nós precisamos buscar, uma qualidade de vida maior para a nossa cidade, né? Ser grande só não basta. Se você tem muita desigualdade, muitas favelas, muita gente desempregada ou muita gente subempregada. Às vezes tem um emprego, mas é um emprego com salário baixo, que não dá condição, né, da família se sustentar. A população mais idosa não encontra um local para trabalhar. O jovem, muito jovem, aí ainda sem alternativas de trabalho ou de ensino técnico. Eu acredito que o Parque Tecnológico, não é que ele resolve tudo, ele cria um processo, ele vai desenrolar um fio da meada que vai ajudar a cidade toda a se requalificar. É essa a ideia e a gente acredita muito nela. O que o doutor Marcelo falou é uma grande verdade. É necessário ter um início, como se fosse uma onda, que ela fosse se aumentando cada vez mais, porque, como ele mesmo disse, infelizmente existe uma desigualdade muito grande. Existem algumas pessoas ganhando razoavelmente bem, uma pequena parte de trabalhadores, mas a grande maioria da mão de obra é, infelizmente, muito abaixo e sem um grande valor agregado.
Bom, antes de continuar aqui conversando com o Marcelo, eu queria passar uma matéria aqui que nós fizemos com a vereadora Silvana Mesquita. Ela que fala um pouco sobre mobilidade urbana. Vamos à matéria. E agora passamos a conversar com a vereadora Silvana Mesquita, vereadora que está em seu 4º mandato. Se elegeu pela primeira vez no ano de 1996. Ela que defende a questão dos cadeirantes, das pessoas que tenham algum tipo de deficiência física, qualquer tipo de deficiência, ela está numa luta há muitos anos. Boa noite, Silvana Mesquita. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo hoje. E é uma pessoa que luta muito desde pequena, é uma coisa natural dela. E eu queria perguntar para ela que trata muito na questão do deficiente. Aqui na cidade de Guarulhos, todos sabem, temos muitos problemas de acessibilidade. Vamos começar pela calçada, que todo mundo percebe. Vereadora Silvana, como é que está essa questão das calçadas? São muito ruins em Guarulhos. O que a senhora está fazendo para tentar dar uma melhorada nessa questão aí? Olha, Roberto, nós lutamos para que o prefeito Almeida incluísse na lei do IPTU a isenção da calçada. Chama-se calçada cidadã. Então, aquela pessoa que fizer uma calçada acessível, ela terá um desconto no seu IPTU. Então, isso não só possibilitará o bem-estar da comunidade em torno do seu bairro e também possibilitará um benefício para essa pessoa, que é um desconto no IPTU durante 5 anos, no mínimo. Vereadora, quando a gente fala sobre calçada, a gente geralmente pensa numa residência, mas na região central, por exemplo, existem muitas lojas, bancos que não respeitam esse direito do cidadão de ir e vir. Como é que a prefeitura pode fiscalizar isso? Não está faltando uma pressão maior também do executivo com relação a esses comerciantes? Eu vejo que falta a revitalização dos centros comerciais, sim. Um incentivo para que se haja a acessibilidade para os cadeirantes. Eu vejo que, primeiro, nós temos que fazer uma campanha para que o comerciante ele se sinta no dever de tornar o seu comércio acessível. Porque não é porque uma pessoa é deficiente, anda numa cadeira de rodas, que ele não é uma pessoa produtiva. Pelo contrário, existe uma lei de cotas aí que obriga as empresas a contratar as pessoas com deficiência. Então, o deficiente hoje, ele é uma pessoa que é o filé da sociedade. Ele tem dinheiro para gastar, ele tem dinheiro para frequentar cinemas, teatros, enfim, para viver uma vida comum como qualquer outra pessoa. Então, os comerciantes eles têm que estar atentos a esse segmento social. Então, primeiro, eu acho que deve haver uma campanha referente a isso. E segundo, se essa campanha não funcionar, aí sim vem as penalidades, né? Aí eu sou favorável à multa, né? Mas ainda não foi feita uma campanha, então eu creio que primeiro o poder público tem que alertar, olha, esse segmento é um segmento que consome, que participa, que tem anseios sociais como qualquer uma outra pessoa, né? E em Guarulhos também falta médicos, né? Se falta médicos para a maioria dos cidadãos, imagine para uma pessoa que tem uma deficiência física e que precisa de um tratamento um pouco mais específico. Como é que está a questão do tratamento, de repente, de uma fisioterapia em Guarulhos, vereadora? É complicado ainda? Tanto é que eu sou, como todos sabem, eu sou fundadora de uma associação, né? E nós implantamos uma clínica fisioterápica lá para atender os munícipes, né? E assim, essa clínica bomba, né? Todo e qualquer problema primeiro passa pela DPD. É referência da cidade, mas ainda não tem, é claro, que a capacidade de atender a toda Guarulhos. A prefeitura implantou mais uma clínica aqui no Bom Clima e tem também um atendimento na região do Pimentas. Então, mas ainda falta muito atendimento fisioterápico na cidade de Guarulhos, né? Bom, queremos agradecer aqui a entrevista com a vereadora Silvana Mesquita e vamos prometer também conhecer a DPD e também conversar mais vezes com a vereadora Silvana,
que tem um trabalho muito interessante com relação à mobilidade urbana para os deficientes. Boa noite, Silvana, e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a cada lar e a cada família que está me vendo. Muito obrigada. E todo Guarulhos, né? Toda segunda-feira, às 22h30, aqui na TV Cantareira, Fé e Cidadania, onde mostraremos o que está acontecendo no Brasil e no mundo através da arte, cultura, utilidade pública e ecoevangelismo. A cruz será o nosso sinal. Eu, Bispo Eliseu, espero você nesta segunda-feira, às 22h30, com o programa Fé e Cidadania, aqui na TV Cantareira. Bom, hoje aqui no Tribuna Livre estamos discutindo o Parque Tecnológico para ser implantado aqui na cidade de Guarulhos. De que forma ele vai acabar te ajudando ou te prejudicando? Para isso nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Chueiri. Mas antes de continuar esse último bloco aqui com o Marcelo, que é gerente da Agende, Agência de Desenvolvimento da cidade de Guarulhos, nós vamos ver mais duas matérias que fizemos na Câmara Municipal de Guarulhos. Câmara que nesse mês está votando o orçamento para 2012. 3 bilhões de reais para serem gastos ou investidos na cidade no próximo ano. Vamos ver essas duas matérias feitas pela nossa equipe. Bom, agora vamos conversar com o vereador Heraldo Souza. Vereador Heraldo, que está em seu segundo mandato, foi eleito em 2004 pelo PSDB, passou pelo PSB e agora está no PRTB. Vereador muito atuante aqui na Câmara Municipal e também é bastante atuante na região central de Guarulhos. Vereador Heraldo, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os seus telespectadores. O vereador me diz o seguinte, nos últimos anos a cidade ela vem evoluindo muito. Como é que o senhor vê essa evolução da cidade? A cidade melhorou muito nos últimos 10 anos, piorou. No que o senhor acha que ela melhorou? Roberto, a cidade sem dúvida nenhuma melhorou assim galopantemente falando, né? Guarulhos cresceu muito. Você vê que esses dias nós estávamos numa audiência pública aqui na casa com o secretário de Educação. E ele colocou para nós que em 2000 tinha 300 crianças nas creches da cidade. Hoje são mais de 20 mil crianças, né? Então a cidade ela cresceu bastante na questão da educação, questão do transporte e o próprio desenvolvimento econômico da cidade, na questão de comércio, indústria, prestação de serviço. Guarulhos é uma cidade que cresce todos os dias. E a gente fica feliz porque a gente percebe esse crescimento, a gente vê isso como se fosse uma coisa assim até palpável. É um crescimento que melhora a vida das pessoas.
Vereador, inclusive, desculpa eu cortando o senhor, mas é interessante que o vereador Heraldo, ele tem uma história, a família dele tem uma história aqui na cidade, né? O seu pai também foi vereador aqui em Guarulhos? Meu pai foi vereador na década de 80, né? Teve um mandato de 6 anos e depois em 2004 eu me elegi a primeira vez, em 2008 fui para a reeleição, né? E agora, se Deus quiser, em 2012 é a Verinha que vem agora. É verdade, o vereador Heraldo, ele optou por não sair candidato mais a vereador, né? Aí, para continuar até a tradição da família, existe uma possibilidade da colega nossa, né, muito conhecida aqui na região central, a Verinha Souza, né, que ela já está afiliada a um partido político e provavelmente venha sair candidata, talvez saia candidata a vereador. Isso para continuar o trabalho familiar? Exatamente, para continuar o trabalho que nós sempre vemos prestando à comunidade, à sociedade guarulhense, né? E nós temos um trabalho de muitos anos, 3 mandatos praticamente, né, com o meu pai e 2 meus, e não podemos abandonar esse trabalho, né? Então acredito que a Verinha vindo, ela vai dar continuidade nesse trabalho. Vereador, me diz o seguinte, o senhor também é muito ligado à questão do comércio aqui na região central da cidade, né? Houve alguns trabalhos, principalmente com relação à propaganda da Cara Limpa. O senhor tem acompanhado isso daí? O senhor acha que restringiu muito ou ainda é possível fazer um bom trabalho com relação à lei implantada pela Câmara? Eu acho que essa lei ela veio para melhorar, viu, Roberto? Minha opinião é que não restringiu, não. Eu acho que se todos acompanharem, fica uma coisa bonita, não fica aquela confusão de visual, né? Aquela poluição, né? Eu acho que foi uma brilhante ideia do nobre vereador que teve a ideia de implantar essa lei na cidade. Agora a prefeitura precisa fiscalizar, né? Mas eu acredito que veio para melhorar e já melhorou bastante. O visual do centro da cidade já está bem melhor do que há 15 anos atrás. Se você andar na Dom Pedro hoje é uma coisa, 15 anos atrás você percebia que era uma outra coisa, que na verdade é aquela poluição, você não tinha nem como divulgar a tua empresa. Porque você fazia um painel de 10 metros, vinha o vizinho fazia um de 20. Então fica aquela confusão, né? Então eu acho que agora, cada um dentro do seu espaço, a coisa fica mais tranquila, visual mais bonito, e para a própria empresa dá uma outra postura, né, assim, visual, né? Vereador, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses seus 2 mandatos aqui na Câmara Municipal. O senhor se arrepende de ter sido candidato? O senhor acha que foi proveitoso para o senhor e para a cidade esses seus 2 mandatos? Com certeza, Roberto. Graças a Deus, eu consegui apresentar todos os projetos que eu tinha em mente. Claro que não foi todos aprovados, mas na sua grande maioria todos foram aprovados. Eu acho que eu consegui com meus 2 mandatos ajudar bastante a nossa comunidade, principalmente na região Bom Clima, Macedo, Vila São Jorge, na cidade inteira. Mas Bom Clima, Macedo, Vila São Jorge, Vila Fátima, são os bairros onde a gente deu um pouquinho mais de atenção, até pela logística, né? Hoje, graças a Deus, em quase todos os bairros da cidade tem um representante. Nós representamos essa região e, graças a Deus, melhorou bastante com a ajuda do nosso prefeito, também nos ajudou bastante. Então eu acredito que isso, para nós, foi excelente o mandato. Eu não tenho nada a reclamar, não. Eu tenho só que agradecer toda a comunidade e agradecer também todas as pessoas. Estamos na Câmara Municipal de Guarulhos e vamos conversar com o terceiro suplente de vereador do PTB. Ele está em exercício com pedido de licença de 15 dias do vereador Lamé. Boa noite, doutor Antônio Patrício. Boa noite, Roberto. É um prazer aqui estar nessa entrevista com você. E o nosso intuito aí, pena que são poucos dias que nós vamos ficar aqui nessa casa, mas me sinto muito feliz, muito alegre de estar assumindo aqui e sempre com o intuito de defender a população guarulhense, o povo de Guarulhos. E na primeira oportunidade que eu tive de assumir no plenário, eu já falei em relação que eu fiquei abismado em relação às votações que tiveram em relação à morte das 14 crianças aqui em Guarulhos, no qual só tiveram 9 assinaturas dos vereadores dessa casa. Com a minha, foi a 10ª. Fiquei indignado e critiquei isso daí no primeiro dia que eu assumi aqui nessa casa. Mas a finalidade agora nossa é de trabalhar, já fiz 2 projetos de lei, que já foram protocolados, e vamos trabalhar pela área da saúde,
pelas pessoas, para ter maior dignidade em relação à parte do poder de ter a saúde digna para todas as pessoas. É isso que eu luto, sempre lutei e vou lutar. Tá? Para ter uma medicina igual para todo mundo. Eu sei que é difícil, mas a gente vai fazer por isso daí. E é isso que eu quero fazer aqui em Guarulhos. Eu quero lutar pela essa parte médica para tentar dar uma qualidade de medicina, de médicos para todos. Isso está bem carente aqui na nossa cidade, infelizmente. Bom, nesse momento o vereador Antônio Patrício é suplente, mas se for eleito, quem sabe numa eleição futura, vai ter e ser um vereador pleno de todos os poderes, vai lutar pela saúde, porque é muito difícil na cidade de Guarulhos, vereador, a questão de médico. Falta muito médico. Existe solução para isso? É lógico que existe solução para isso. Se você quiser ter um bom profissional, se você vai procurar um médico, você vai em um bom profissional, você tem que pagar bem o profissional para isso. Não adianta você fazer. Eu tenho vários médicos que vieram para cá, fizeram concurso público, entraram e desistiram devido ao salário que estão pagando. É um absurdo o salário que paga, não só para o médico, mas para a parte da saúde aqui em Guarulhos. Tem que ter uma melhor em relação à parte de salários para os profissionais. Se você pagar melhor o profissional, com certeza você vai ter uma qualidade do serviço para a população. Estão querendo trazer aqui para Guarulhos a faculdade de medicina. Vai ser ótimo, com certeza, mas não vai resolver o problema de Guarulhos formando médicos aqui em Guarulhos. Então a primeira solução que se tem a fazer é pagar bem o profissional, não só o médico, mas da área da saúde, com certeza. Bom, você viu duas matérias aí, uma feita com o vereador Heraldo Souza e outra com o primeiro suplente do PTdoB, o Antônio Patrício, que agora já deixou de ser vereador e voltou vereador Lamé, porque tudo está interligado. Parque tecnológico, Câmara Municipal, tudo acaba afetando de uma forma ou de outra a vida do cidadão comum. Bom, nesse último bloco vamos falar com o Dr. Marcelo a respeito dessa tecnologia. O que é essa tecnologia e como ela pode afetar a vida do cidadão comum, Marcelo? Bom, hoje é muito importante, e a gente percebe em todos os níveis de trabalho, de profissionais, que você precisa estar aprendendo sempre. Inclusive, não adianta só você ser formado numa coisa, se você não se atualizar, né? Eu sou formado em engenharia há 30 anos. Se eu ficasse naquilo, eu estaria uma pessoa totalmente desatualizada hoje. Quando eu me formei, não existia computador para a maior parte das pessoas, não existia celular, não existia uma porção de coisas. Se você parar, você não consegue avançar. Agora, nós precisamos ter a visão de que o Brasil, na verdade, precisa ter formação em todos os níveis. Nós precisamos ter o super cientista, o pós-graduando, o doutor, o mestre, sem dúvida. Nós precisamos ter formação universitária, sim, mas também precisamos ter a formação técnica. Aliás, eu acho que isso deveria ser um objetivo. Se a gente não consegue 100% das pessoas estudando numa faculdade, mas 100% estudando um curso técnico de segundo grau, é possível um país como o Brasil. Você já mudaria totalmente a força de trabalho do país. Essas pessoas vão ter muito mais condições de ter um trabalho melhor, de ter um salário melhor ou de montar o seu negócio. Um técnico, ele aprendeu uma coisa especializada. Ele usa a sua criatividade e vai montar o pequeno negócio dele. Não podemos ter a ilusão que no mundo vai se criar empregos formais para todo mundo. Às vezes o emprego é você criar o seu empreendimento, o seu pequeno empreendimento. Com exatamente essa coisa da internet, da informática, cria muito mais essa possibilidade. Às vezes você pode trabalhar em casa, tem um computador, você tem uma ligação à internet, você começa a produzir em casa, né? Isso não existia há 20 anos atrás. Então, a gente acredita que o parque ele é um incentivador que isso ocorra. Não só o parque, a incubadora. A incubadora já é uma realidade. Ela existe há 6 anos. No começo, ninguém acreditava muito nela também. Hoje é uma incubadora tecnológica. Temos mais de 30 empresas ali. Já 16 empresas se formaram, estão aí, se estabeleceram dentro da cidade. São novos polos de criatividade, de empresas viáveis, com profissionais, com técnicos, pessoas que começaram de uma maneira simples e hoje têm um negócio importante. É essa nova realidade que nós vamos nos adaptar. Nós estamos na era do conhecimento, a economia do conhecimento. Quem parar no tempo é que nem bicicleta, se parou vai cair, né? As cidades também têm que se preocupar com isso. E Guarulhos, por ter uma população grande, por ter uma economia forte, não pode ficar parada nisso.
não pode ficar de braços cruzados. Nós temos a obrigação, a nossa geração tem a obrigação de criar uma perspectiva nova para essa cidade, que é forte, que é grande, mas que ainda está muito desatualizada numa série de coisas. E como o Marcelo disse, a tecnologia, novas tecnologias, não é nada super, tipo um foguete que vai para a Lua. Não é necessariamente isso. Eu estava falando com o Marcelo, tecnologia é, por exemplo, o que eu vi num bar aqui na cidade de Guarulhos. O mictório, sabe de onde vem a água? Do lavatório da água, do lavatório de mãos. A pessoa lava as mãos e essa água vai para o mictório. É uma ideia simples, mas que pode revolucionar. O Marcelo estava falando exatamente disso, de pequenas ideias que serão criadas nesse parque tecnológico, que vai acabar ajudando o seu filho, que não tem uma qualificação técnica ainda. Então, ali vai criar condições do guarulhense ou da pessoa do estado de São Paulo ter conhecimento, agregar valor à profissão e às empresas. Saem ganhando as empresas, o munícipe e a própria cidade como um todo. Marcelo Chueiri, eu quero agradecer a sua presença aqui. Você acabou nos ajudando muito nessa discussão que é procurar soluções. E eu acho que o Parque Tecnológico é uma boa solução da cidade de Guarulhos, já que nós temos tanta gente, tanta empresa aí, mas que infelizmente a mão de obra, muitas vezes, o nosso trabalhador não recebe tanto quanto deveria. Então, nesses 3 minutos finais, eu gostaria de deixar você à vontade para suas considerações finais a respeito de tudo que nós falamos aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer bastante a oportunidade. Eu acho que nós precisamos discutir as coisas, né? E precisa abrir espaços que a própria sociedade possa discutir, ter ideias e interferir no que está acontecendo. O que a gente está vendo em Guarulhos, e essa é muito a missão que a gente vê para a gente, é buscar uma união de vários segmentos diferentes, né? Os empresários, os trabalhadores, o meio político, as universidades. E a gente faz isso buscando ideias comuns, onde todo mundo possa convergir os seus esforços, a sua força para atingir determinadas metas. O Parque Tecnológico é uma expressão de uma união. Ali a gente vai unir tanto a prefeitura como o governo do estado, o governo federal. Às vezes eles brigam politicamente, mas no Parque Tecnológico todos pretendem apoiar. Você vai unir o empresário, muitas vezes o empresário nem mora em Guarulhos, tem grandes empresas aqui que o empresário de São Paulo, até de outros lugares, ele vem aqui para trabalhar, não conhece muito a cidade. O parque, nós vamos aproximar essas pessoas também do que está ocorrendo aqui. Mostrar que nós estamos criando uma oportunidade da empresa dele também evoluir aqui dentro, criar uma melhor profissionalização para o funcionário dele e também criar uma pesquisa nova que ajude a empresa dele. E as faculdades daqui e tudo mais também percebem que elas podem melhorar, avançar, se atualizar, se tornar universidades de primeira linha, que nós precisamos para São Paulo, para Guarulhos. Nós temos em São Paulo, que está aqui do lado, grandes universidades. Guarulhos, nós temos bons institutos, mas ainda precisa evoluir muito. O parque vai incentivar que isso aconteça. E a ideia é atingir toda a população. Mas nós precisamos, para isso, ter propostas concretas. Só fazer discurso não adianta. Tem que ter alguma coisa prática. Por isso que nós temos que ter um espaço, um lugar onde a coisa comece a acontecer de uma outra maneira. Obrigado, doutor Marcelo Chueiri, gerente da Agende da cidade de Guarulhos, Agência de Desenvolvimento Tecnológico. Nosso programa é reprisado aos domingos, a partir das 20 horas. Na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui, trazendo mais pessoas para discutir a cidade e trazer soluções para esse imenso problema. Bom, eu quero dar uma notícia triste, que faleceu hoje a ex-vereadora Luzanira. Ela está sendo velada na Igreja Nipo-Brasileira, ali na Brigadeiro Faria Lima, região do Bom Clima. Essa pessoa que foi vereadora aqui na cidade de Guarulhos e muito conhecida. Nossos sentimentos à família. Esse é o Tribuna Livre. Próxima quarta-feira estaremos novamente aqui com um programa inédito. Um abraço e até lá.